Bom dia a todos meus amigos ouvintes do vlogger do Conde Lope de la Villanueva. Alguém me pergunta a respeito de indicações de livros sobre a história do Brasil. E eu posso dizer que há 2 dias atrás eu estava aqui na Feira do Livro em Belém e eu encontrei dentro, né, de várias livrarias ali, a livraria do Senado Federal, né? E o mais impressionante é que o Senado Federal ela tem uma coleção bibliográfica sobre o assunto muito aprofundada e muito boa, diga-se de passagem. Inclusive eu tenho um catálogo aqui, eu acho que são praticamente mais de 100 obras, né? São mais de 100 obras a respeito da história do Brasil, que vocês podem inclusive pesquisar procurando o próprio site do Senado, o próprio site da Livraria do Senado. E o que é mais interessante, eles cobram um preço de custo, né? Eles não cobram um preço, não há lucro propriamente dito, né? Então, a Biblioteca do Senado e no caso a Livraria do Senado, no caso, ele te vende livros com preço de custo. Acredito até que os preços são subsidiados, porque você compra um livro grosso por R$ 30, né? Livros que são clássicos da bibliografia histórica de sociologia e da cultura brasileira. Então isso aí eu acho que se vocês estiverem em contato com a Livraria do Senado, vocês terão uma grande gama de fontes bibliográficas relacionadas à nossa história, né? Mas já que eu comecei a falar sobre o assunto, eu já vou fazer um link acompanhando o caso de várias turbas de estudantes que estão invadindo várias escolas do Brasil inteiro, junto com a colaboração dos sindicatos de professores, né? Que, dentre outras coisas, não querem avaliações de desempenho nas suas aulas, entre outras coisas, né? E aquelas reivindicações genéricas de sempre. Nós queremos melhores estruturas dos colégios, queremos estruturas de trabalho, ou então os alunos, nós queremos melhores condições de estudo, etc. A primeira pergunta que eu faço a essas pessoas, tanto alunos e professores, é simples. É simples. Quantos livros vocês leem por ano? Porque digamos que de repente, dentro de uma escola se construísse uma biblioteca, tipo a biblioteca do Senado, né? Ou então, digamos, a livraria do Senado, no caso. A livraria do Senado. Digamos que de repente uma escola comprasse todos os livros de história do Brasil da livraria do Senado. Não somente história do Brasil, história regional, sociologia no Brasil, sociologia, ou então até uma obra-prima como a de Otto Maria Carpo, que são os 4 volumes grossos de História da Literatura Ocidental, que tem publicação do Senado. Ou então até mesmo você encontra nessa mesma biblioteca os 12 Césares de Suetônio, História do Direito Romano, enfim, né? Entre outras coisas. Eu pergunto, se de repente as escolas do Brasil comprassem todos esses livros, vocês leriam esses livros? Nunca. Vocês não leem nem quando tem, né? Quer dizer, vocês não leem nem se esforçando, né? nem passando fome. Imagina se dessem tudo de graça para vocês. Então, quer dizer, me parece que a gente percebe uma coisa que acontece hoje em dia na mentalidade educacional brasileira, de você sempre querer transferir para o Estado o que é, em parte, responsabilidade de cada um. A formação intelectual, de alguma forma, não é uma responsabilidade que dependa do Estado. Como eu falei aqui, dando um exemplo, a Livraria do Senado te vende livros subsidiados. Vende livros até mesmo com preços muito baratos. Eu fico maluco quando eu chego na Livraria do Senado, porque às vezes você tem assuntos relacionados à história do Pará, por exemplo. Eu comprei um livro relacionado ao nascimento da cidade de Belém. E isso dentro da Livraria do Senado Federal. E um livrinho muitas vezes custa 15, 20 reais novinho em folha. Ou então os 3 volumes do Robert Southey, né, que era um inglês que viveu na primeira metade do século XIX no Brasil. 3 volumes grossos. Às vezes você paga quanto nesses 3 volumes grossos? 60, 70 reais no máximo. Agora eu não sei qual o valor, mas é mais ou menos isso, né? São valores módicos até comparados ao preço dos livros no Brasil. Ou então, como recentemente eu comprei História dos Fundadores do Império do Brasil, do Otávio Tarquínio de Souza, que é também um clássico do clássico da literatura historiográfica brasileira,
Eu comprei. São 5 volumes, mas pelo menos a história de Dom Pedro I cabe em 3 volumes. Então, se a gente fizer um cálculo, dá cerca de 7 livros. E esses 7 livros eu paguei 170, 180 reais. Por 7 livros. 7 livros, inclusive alguns grossos. Então quer dizer, mesmo o Estado dando subsídio para que vocês leiam, para que vocês comprem bibliografias, eu estou falando assim história do Brasil, e olha que eu não estou falando de outras áreas do conhecimento. Quer dizer, o governo facilita a vida de vocês, e mesmo assim vocês reclamam, então a culpa com certeza está em parte com vocês. Então eu pergunto, quantos livros um professor brasileiro, eu posso até ser mais ousado, quantos livros um professor universitário atualmente no Brasil lê por ano? Lê 10 livros, lê 5 livros ou lê 0,1 livro por ano? Porque essa é a média do Brasil. A média do Brasil hoje em dia de leitura de livro é mais ou menos o quê? É 0,1 livro ou 0,2 livros no máximo. Se, pelo menos eu estou chutando aqui, mas é mais ou menos isso, não chega a 1 livro. A região que pelo menos... Isso eu estou assim chutando de cabeça porque eu li assim e já não me lembro a fonte. Mas no Brasil, talvez uma das regiões que mais leem no Brasil seria, no caso, a região Sul e Sudeste. E o número de livros, a média de livros por ano, é de 1 livro por ano. Mais ou menos isso. Então quer dizer, eu pergunto, vocês querem tudo de mão beijada, vocês reclamam por reclamar e não fazem a sua parte? Quer dizer, esses professores que não querem avaliações de desempenho, eles não querem ser forçados a melhorar, eles querem simplesmente estar na comodidade e toda merdinha, e qualquer coisa relacionada a salários, eles fazem essa chantagemzinha contra a população, né? Sempre repetindo o mesmo mantra de sempre. Melhores condições de ensino, melhores condições de ensino. Tudo bem, até aí eu concordo que realmente nem sempre as condições de ensino são as mais desejáveis. Contudo, querer responsabilizar somente o Estado enquanto você não faz a sua parte e não chega nem a ser digno de merecimento, de respeito, aí as coisas mudam um pouco. Ou seja, nós temos uma classe de estudantes analfabetos, uma classe de professores também semiletrados, que querem reclamar melhores condições, quando na verdade as condições que existem eles não aproveitam. Querem conhecer, por exemplo, sei lá, a história do Brasil? Por que não vão comprar na livraria do Senado? E detalhe, muitas dessas publicações, e se alguém reclamar que pode ser, mesmo com subsídios, pode ser muito caro comprar esses produtos, no entanto, muitas dessas publicações hoje em dia já são públicas, já não tem mais direitos autorais. A maioria dos autores já morreu. Então você pode pegar... É de domínio público, na verdade. A maioria dessa literatura é de domínio público. Você pode pegar na internet. Sei lá, pega um livro de história do Brasil do Francisco Van Hagen. Eu, que sou uma pessoa teimosa, eu gosto de livro físico. O problema é que já não tenho mais espaço para colocar livro, né? Mas o livro do Francisco Van Hagen sobre a história do Brasil, que são tomos enormes de história do Brasil, tá? E é um historiador do século XIX, ele já é de domínio público. Você pode pegar e baixar na internet sobre baixar todo esse material. Mas quem disse que estudante brasileiro e professor brasileiro médio gostam de ler? Não gostam de ler, não gostam de estudar. Aí ficam jogando na costa do governo todo tipo de reivindicação mimada. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Tem um catálogo daqui da Biblioteca do Senado, que eu ganhei inclusive. E muitos livros interessantes. Muitos sobre a história do Brasil. Muito sobre a história do Brasil. E isso porque eu estou falando só de história do Brasil. Eu não estou falando aqui de filosofia, não estou falando aqui de direito, não estou falando de nada, mas só a história do Brasil. Então quer dizer, que tal vocês pararem de reclamar, de falar de melhores isso, melhores coisas, melhores condições, e vocês mesmos buscarem essas condições, as condições existentes. Porque não me venham dizer que porque as condições são ruins para estudar, não sei o que. Olha, eu conheço povos, eu posso dizer de inúmeras situações em que os povos, na mais extrema miséria, se dedicavam a algum tipo de estudo. Um exemplo clássico disso, se a gente pegar algumas obras, mesmo do século XX, e em particular até mesmo obras de história,
vocês vão perceber que essas obras foram desenvolvidas em situações das mais extremas adversidades. Eu posso pegar assim um historiador mesmo assim, digamos, Henri Pirenne. Henri Pirenne escreveu um livro que é um clássico chamado Maomé e Carlos Magno, né? Vocês sabem como é que foi desenvolvida essa obra? Ele estava num campo de prisioneiros por volta de 1916. Ele era, se não me engano, agora eu não me lembro se ele era belga ou francês agora, mas ele estava num campo, ele estava lutando pelo exército francês. Ele foi capturado, né, na Primeira Guerra, e ele estava num campo de prisioneiros, né, um campo alemão de prisioneiros. E neste campo ele começou a estudar, né, ele começou a dar conferências para os prisioneiros sobre Maomé e Carlos Magno. Então, quer dizer, você afirmar necessariamente que numa época de adversidade você não pode criar cultura, a própria Idade Média já é um exemplo disso. Dentro de guerras, dentro de matanças, dentro de invasões, de destruição de mosteiros, etc., os monges medievais sempre faziam questão de a todo custo salvar o conhecimento do mundo antigo, seja através de cópias, seja através de reconstrução de novos mosteiros, enfim. Então, quer dizer, a civilização do Ocidente foi um trabalho hercúleo de milhares de pessoas que se sacrificaram as suas vidas para preservar o conhecimento do mundo do passado. Então, quer dizer, vocês não são capazes disso. Vocês nunca são capazes dessa determinação. Tudo que vocês fazem é reclamar que nem criancinhas mimadas, chorosas, né? Porque o Estado babá não dá nada para vocês. E na verdade eu acho que o Estado brasileiro, de alguma forma, gasta muito dinheiro. Claro que eu acho que o Estado não dá o suficiente e eu acho que nem vai dar. Porque achar que a gente tem que esperar do Estado para fazer tudo é uma estupidez. Contudo, existem coisas como uma livraria do Senado que são completamente ignoradas no Brasil. Completamente ignoradas, não porque o Estado tem que fazer tudo. É você quem tem que fazer a sua parte. É você que tem que procurar pesquisar, né? Procurar se instruir. É isso que o brasileiro, que o Brasil está faltando. E isso nós vemos na classe universitária, nós vemos nos professores e também nos alunos. Os alunos falam tanto genericamente de educação, mas não pegam a porra de um livro. Quer dizer, não pegam por conta própria. Você quer realmente fazer alguma coisa pela educação no Brasil? Estudante, né? Você é estudante, né? Vou fazer que nem aquele do Capitão Nascimento. Sabe voar, estudante, né? Porque ele pega um vagabundinho lá que se diz estudante. Aí um cara do BOPE percebeu que ele era do tráfico, né? Viu que ele tinha um Nike que caríssimo, né? Que nele não poderia pagar, né? Aí o soldado do Bob pega o tênis dele lá e diz: isso aqui vale mais do que meu soldo, né? Quer dizer, é por aí. Vocês estão estudantes nesse sentido, desse molequinho aí que fica se metendo com tráfico ou comprando Nike. Não estudante no sentido de uma pessoa que preza pelo conhecimento. Eu tava vendo inclusive uns estudantes com megafone na mão. E a primeira coisa que eu faria perguntando para esse pessoal estudante de revolução, não sei o que, nós temos que lutar por melhoria da educação, blá blá blá. A primeira coisa que eu faria pegando o megafone é assim: quantos livros vocês leram por ano? Aí sabe o que eles responderiam? Nada. Quem responderia era o grilo. Cri, 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 cri. É isso que ia acontecer. Então é mais ou menos isso. Eu acho que na verdade o estudante brasileiro médio, e eu acho que isso não seria pedir muito, deveria ter pelo menos na sua consciência que a educação, acima de tudo, é responsabilidade dele. Mas veja, você imagina um processo pedagógico que tira a responsabilidade do indivíduo, que tira a responsabilidade das pessoas de estudarem, que coloca tudo nas mãos de forças abstratas, como o Estado, ou sei lá, como o mercado, ou como qualquer coisa, à disposição de estudar. Se por um lado você tem esses estatólatras aí que ficam exaltando o governo para fazer tudo por eles e eles não fazem nada, nós temos também outros, aqueles que idolatram o mercado, como aconteceu, por exemplo, tá vendo o tal lá do aquele Rafael Hyde lá dos Ideias Radicais, falando que para criar cultura é preciso ter dinheiro, ou então que com muito dinheiro as pessoas vão produzir cultura. Não existe relação entre cultura e dinheiro. Às vezes, em certas situações da história humana,
O auge da cultura de um país ou de uma sociedade, de uma civilização, ela coexiste perfeitamente com a decadência daquele país, com a miséria, inclusive. Existem estados de miséria, de decadência moral, de decadência cultural, ou cultural já, de decadência econômica, que podem, que podem precisamente ser também um espaço para a primazia cultural. Quando nós analisamos, por exemplo, a cultura e a filosofia grega, se a gente analisar Platão e Aristóteles, eles viveram numa época de decadência das cidades-estados. Decadência, leia-se, corrupção, guerras, devastação, né, brigas entre grupos sociais se matando entre si, entre outras coisas. Quer dizer, dentro desse ambiente de conflitos, surgiram homens como Aristóteles e homens como Platão. Como surgiram também historiadores como Henrique Rene, que estava fazendo conferência dentro de um campo de prisioneiros. Conferências sobre Maomé e Carlos Magno. Desse, pô, qual é a relação do cu com as calças? É aí que tem que perguntar, né? Por que um sujeito desse ficou pensando em ensinar história e cultura dentro de uma cadeia? De uma cadeia de prisioneiros de guerra, no caso, né? Prisioneiros dentro de campo de batalha. E imagina o sacrifício humano inútil que ocorreu com relação à Primeira Guerra Mundial. Em outras palavras, é basicamente isso, né? Então, estudantes, querem ser estudantes de verdade? Estudem. Professores, se vocês querem ensinar alguma coisa, estudem também. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Quando esse pessoal começar a pensar que conhecimento implica certos sacrifícios, aí podemos presumir que talvez o Brasil vá mudar alguma coisa.